Olá pessoal, tudo bem com vocês? George na área. E agora eu trago uma questão da Escola Naval do ano de 2011, onde se lê o seguinte: sejam f e g funções cujo domínio é o conjunto. Vamos lá. É o conjunto D, que é igual a n, que pertence ao conjunto dos números naturais, tal que n é maior ou igual a 3. Onde n representa o número de lados de um polígono regular. Vou dar uma parada aqui, certo? Bem, primeiro para justificar para vocês por que dessa mancha roxa aqui, né? Porque, pessoal, eu repeti aqui, ó, coloquei aqui, escrevi o número e o número duas vezes. Então, para não ter essa duplicidade quanto enunciado, eu resolvi cobrir de roxo uma das repetições, tá bom? Então, só justificando para vocês o porquê desta mancha roxa. Agora vamos aos aspectos da questão mesmo. Bem, primeiro, o que é mesmo um polígono regular? Só para relembrar, isso aqui é um assunto que remonta lá à geometria plana, né? No ensino fundamental, no antigo ginásio. Polígono regular é um polígono que possui todos os seus lados congruentes, ou seja, iguais. E também que possui todos os seus ângulos internos congruentes, ou seja, iguais. Isso é um polígono regular. Esse é o primeiro ponto da questão. Segundo ponto é o domínio. Gostaria que vocês atentassem para o domínio. Veja, o domínio diz que n pertence aos naturais. Certo? Sendo que n também tem que ser maior ou igual a 3. Isso faz todo sentido. Por quê? Se esse n representa os lados de um polígono regular, você só pode ter número de lados de um polígono dentro do conjunto dos números naturais. Você pode ter 3 lados, 4, 5, 10, 100, 1000 lados no polígono. Agora, você nunca vai poder ter menos 7 lados, você nunca vai poder ter 9,5 lados. Não. Então, o único conjunto numérico que pode abranger uma quantidade de lados de um polígono é o conjunto dos números naturais. E lógico, no caso aqui ele colocou n maior ou igual a 3. Por quê? Faz todo sentido. Porque para você ter um polígono, em particular um polígono regular, você precisa que esse polígono tenha no mínimo 3 lados. E aqui ele está dizendo isso, n maior ou igual a 3, ou seja, no mínimo esse polígono terá 3 lados. Tudo bem? Então, só a explicação inicial. Certo, vamos lá. Continuando o enunciado. As funções f e g associam, respectivamente, para cada n pertencente ao domínio, as medidas dos ângulos interno e externo do mesmo polígono. Então, ele está dizendo que a função f, que no caso vai ser uma função f de n, ela está relacionada às medidas do ângulo interno de um polígono regular. E ele está também informando que a função g, que será g de n, está associada às medidas do ângulo externo de um polígono regular. Então, essa é a interpretação da questão. Ok? Aí, é correto afirmar que, daí ele nos fornece, vou levantar um pouco aqui, se vocês me permitem, estas 5 alternativas. E vocês já perceberam que para encontrarmos a alternativa correta, teremos que obrigatoriamente analisar cada uma delas em separado. Tudo bem? Pessoal, vou abrir um parênteses aqui, essa é uma típica questão da escola naval. Vocês se deparem muito com questões desse tipo. Como assim, Jorge? Em que você tem um tema central. Qual é o tema central aqui da questão? Não é muito difícil de perceber. O tema central se refere mais do que a um domínio de uma função. Certo? Muito bem. Só que ao mesmo tempo que ele cobra conhecimentos acerca de domínio de uma função, ele também cobra o que? Acerca de polígono regular. Aqui, veja, na alternativa A, ele vai cobrar conhecimento acerca de fatorial. Na letra C, ele vai cobrar conhecimento acerca de logaritmos. Na letra D, vai cobrar conhecimentos acerca de função injetora e trigonometria. E, por fim, na letra E, ele vai cobrar conhecimento acerca de função
composta. Então perceba isso. É típico, sim, da escola naval. Beleza? Mas dito isso, feitas essas considerações, e aqui eu estou fechando esse parênteses, vamos à questão propriamente dita. Ok, ele diz, como eu falei, f de n associa-se ao ângulo interno de um polígono regular. E aí g de n vai estar associada ao ângulo externo de um polígono regular. Certo? Então, muito bem. Daí, o candidato, e aí permitam-me usar uma folha à parte, com o enunciado vocês viram que é grande. Aqui o aluno, o candidato, melhor dizendo, teria que relembrar as expressões do ângulo interno e do ângulo externo relativos a um polígono regular. Bem, conforme foi dito no enunciado, f de n está associada ao ângulo interno, que eu vou chamar de A índice 1, em um polígono regular. Certo? E no caso, lá da geometria, conforme falei, o ângulo interno de um polígono regular é dado pela seguinte expressão: 180 vezes n menos 2 sobre n. Então, o candidato, sim, teria que lembrar isso. É conhecimento para a banca, é um conhecimento já sabido. E g de n, conforme eu falei, está associado ao ângulo externo, o qual eu vou chamar de A índice E. Que na geometria plana, o ângulo externo de um polígono regular é calculado pela expressão 360 sobre n. Certo? Pessoal, isso daqui é fundamental para o resto da questão. Se você não souber isso aqui, se o candidato não se lembrasse disto aqui, ele travaria. Tudo bem? Lembrando que essas funções têm que obedecer, têm que estar de acordo, obedecer ao domínio da função. Que eu vou colocar, inclusive, aqui ao lado, só para lembrar. O domínio da função, que é o d, será igual a n, que é o número de lados do polígono, que pertence aos naturais, sendo que n será maior ou igual a 3, conforme eu já expliquei para vocês. Certo? Pronto. Tendo essas informações aqui em mente, sabendo do que estamos falando, podemos agora analisar cada uma das alternativas. Vou até separar aqui. Certo? E vamos analisar as alternativas, a começar pelo começo, ou seja, pela alternativa A. E o que diz a alternativa A? Vamos lá. Ele diz o seguinte: f de n é menor do que g de n se e somente se, aí você tem um fatorial, que é n menos 1 fatorial igual a n fatorial menos n menos 1 fatorial. Tá. Então, qual é o primeiro passo? Vamos resolver esta inequação. Então, vou colocar aqui. A inequação é f de n menor do que g de n. Mas quem é f de n? F de n é isso aqui. Ó. Quem é g de n? G de n é isso aqui. Então, vamos substituir as respectivas expressões aqui nessa desigualdade. Então, teremos aqui f de n igual a 180 vezes n menos 2 sobre n, menor que 360 sobre n. Bem, vocês percebem aqui que nós já podemos simplificar alguma coisa. O n aqui está no denominador, o n aqui também está no denominador, né? Ambas são frações, então eu posso simplificar n com n. Da mesma maneira, se você veja, 180 está multiplicado por n menos 2, e aqui eu tenho 360. 360 é o dobro de 180, então eu posso dividir isso aqui por 180, vai dar 1. E aqui eu vou dividir por 380 e vai dar 2. Então, como é que vai ficar essa inequação? Ficará assim, ficará n menos 2 menor que 2.
certo? Bem, esse menos 2 aqui está no primeiro membro, eu posso passar para o segundo membro da inequação. Então, nós teremos o quê? N menor que, como está menos 2, vai passar para cá mais 2, vai ficar 2 mais 2, então N é menor que 4. Chegamos nesse resultado, certo? Muito bem. Bem, você observando o resultado, agora analise-o à luz do domínio. Bem, se n aqui tem que ser menor que menos 4, e o domínio aceita os valores de n maiores ou igual a 3, então qual o valor que vai caber aqui para esse n? Só vai caber um valor, que é n igual a 3. Somente vai caber esse valor. Repito, por quê? Porque se aqui deu que n é menor que 4 para essa inequação, e o domínio da função é de n maior ou igual a 3, ou seja, o 4 não entra. Então, menor que 4, qual é o único valor que vale aqui de acordo, o único valor que é válido, melhor dizendo, aqui para o domínio? É o n igual a 3, porque o n está incluso. Então, n3. Tá bom, Jorge, entendi. Mas e agora? O que tem a ver com o fatorial? Vamos aqui escrever o fatorial. O fatorial aqui é n menos 1 fatorial, que é igual a n fatorial menos n menos 1 fatorial. Bem, o que eu vou fazer agora? Eu descobri que dessa desigualdade aqui, o único valor que vale em conexão, por assim dizer, com o domínio é n igual a 3. O que eu vou fazer? Eu vou substituir n, o 3 aqui, o n aqui, de 3 aqui, nesse fatorial. E ver se realmente, se somente se isso aqui acontece. Então, vamos lá. Substituindo n aqui por 3, teremos 3 menos 1 fatorial igual a 3 fatorial menos 3 menos 1 fatorial. Vamos fazer as contas aqui. 3 menos 1 fatorial é quanto? É 2 fatorial. Aqui desse lado teremos 3 fatorial menos, aqui de novo é 3 menos 1, 2 fatorial é 2 fatorial. Aqui. Bem, eu vou passar aqui esse 2 fatorial. Você veja que isso aqui não vai dar correto. Por quê? Porque, veja bem, 2 fatorial é 2. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, é 6. 2 fatorial é 2, porque é 2 vezes 1. Aqui nós teremos 2 igual a 6 menos 2, 4. Opa, nós encontramos esse resultado aqui. Encontramos esse resultado. Só que nós sabemos, por uma questão óbvia, que 2 não é igual a 4, mas deu 2 igual a 4, ou seja, deu um absurdo, deu algo que não faz sentido. Ou seja, afirmar que f de n menor que g de n, se e somente se n menos 1 fatorial igual a n fatorial menos n menos 1 fatorial, não é correto. Por quê? Porque o resultado deu um absurdo, em 2 igual a 4. Logo, a alternativa A é incorreta. Ok? Vamos agora à alternativa B. Vamos separar aqui. Certo? Separar aqui. Letra B. E o que nos diz a letra B? Se f de n é igual a g de n, então o polígono considerado é um triângulo equilátero. Ora, nós acabamos de fazer f de n menor que g de n, certo? Bem, para fazer f, não precisamos nem calcular f de n igual a g de n, porque nós já encontramos o menor. Basta substituir o sinal da desigualdade de menor pela igualdade. Então aqui, obrigatoriamente, quando fizermos f de n igual a g de n, nós teremos quem? Nós teremos n igual a 4. Esse será o resultado, n igual a 4. Bem, e n igual a 4 significa que esse polígono regular tem 4 lados. Sendo polígono regular e tendo 4 lados, esse polígono será o quê? Obrigatoriamente um quadrado. Bem, e na questão ele diz o seguinte, se f de n é igual a g de n, então o polígono considerado é um triângulo equilátero negativo, não é um triângulo equilátero. É um quadrado, pois n é igual a 4. Logo, a alternativa B está incorreta. Tudo bem? Vamos à alternativa C. A alternativa C diz o seguinte, que esse logaritmo aqui igual a isso aqui é igual a isso aqui para todo n, ou
g de 10 é igual a 2 vezes f de 10. Ou seja, para essa questão dar resultado, uma das duas podem ser certas ou as duas podem ser certas. Agora, se essa aqui estiver errada e essa aqui também estiver errada, então a alternativa será errada. Então temos que analisar separadamente essa dessa daqui. Percebe? Então vamos lá. Vou pegar aqui esse logaritmo aqui ao lado. Então esse logaritmo é log na base 2 de f de n sobre g de n. Isso aqui será igual a 1 menos logaritmo de n menos 2 na base 2. Bem, aqui nós teremos que mais uma vez substituir f de n. Né? F de n eu vou substituir por isso. Por isso aqui, tá vendo? E g de n aqui, eu vou substituir por isso. Então vamos ver como vai ficar este logaritmo. Vai ficar logaritmo na base 2 de quanto? Aqui vai ficar um pouquinho grande. Vamos lá. Aqui em cima vai ficar 180 vezes n menos 2 sobre n. Aqui embaixo 360 dividido por n. Tudo isso na base 2 igual a 1 menos log de n menos 2 na base 2, certo? Então teremos isso aqui. Vou fazer aqui separado, isso aqui separadamente vai ficar como? Vou fazer esse logaritmando aqui separadamente, até em vermelho, para que vocês possam ver. Aqui teremos 180 vezes n menos 2 sobre n. Quando esse 360 sobre n virar aqui, quando ele inverter, vai ficar o quê? Vai ficar vezes n sobre 360. Obviamente, você deverá simplificar aqui. O n com n e o 180 com 360. Ou seja, isso aqui vai ficar igual a quanto? Isso aqui vai ficar igual a n menos 2 sobre 2. Então, essa expressão toda aqui vai se resumir a n menos 2 sobre 2, tá certo? Vamos continuar aqui embaixo, então, para ganharmos espaço. Então, isso aqui vai ficar logaritmo da base 2 de quanto? De n menos 2 sobre 2, que será igual a 1 menos logaritmo de n menos 2 na base 2, certo? Isso aqui você tem, no logaritmando agora, uma divisão. Daí nós podemos aplicar aqui o logaritmo do quociente. Ou seja, vai ficar o quê? Vai ficar o logaritmo de n menos 2, que é o numerador na base 2, menos o logaritmo de 2 na base 2. Por quê? Porque o 2 aqui é o numerador. Isso aqui será igual a 1 menos logaritmo da base 2 de n menos 2. Certo? Vamos lá. Aqui eu vou repetir logaritmo de n menos 2 na base 2. Bem, o logaritmo de 2 na base 2 é 1. Por quê? Porque a base é igual ao logaritmando. Então, isso aqui é 1. Igual a 1 menos o logaritmo de n menos 2 na base 2. Tá? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar esse logaritmo na base, esse menos logaritmo de n menos 2 sobre 2 para o primeiro membro. Vou passar esse menos 1 para o segundo membro. Daí eu vou ter o seguinte, eu vou ter 2 vezes o logaritmo de n menos 2 na base 2, igual, esse menos 1 vai vir positivo para cá, então vai ficar 1 mais 1, 2. Bem, com relação a esse logaritmo, veja aqui, já que eu tenho um número multiplicando o logaritmo aqui na frente, eu posso passar esse número aqui como expoente aqui do logaritmando. Então isso aqui, ou seja, é o logaritmo da potência ao contrário. Então vai ficar logaritmo da base 2 de n menos 2 elevado ao quadrado igual a 2. Certo? Aqui no caso é simplesmente aplicar a operação de logaritmo, ou seja, para você sumir com logaritmo, você vai elevar essa base aqui do logaritmo a esse número aqui. Ou seja, vamos ter o que? Teremos n menos 2 elevado ao quadrado igual 2 ao quadrado e aplicação da definição de logaritmo, 4. Bem, olha só, ficamos com essa igualdade aqui, essa equação. Bem, dessa equação aqui, é fácil você observar duas coisas, que dois valores são possíveis.
um valor, vou chamar de n', é 4. E o outro valor aqui para n, duas linhas, aqui no caso, pode ser 0. Por que eu posso dizer isso? Olha, é só você substituir. Se você tem aqui n igual a 4, você vai ter 4 menos 2, 2. 2 ao quadrado, 4. 4 igual a 4. Ok, é válido. Se você tiver um 0 aqui, 0 menos 2, menos 2. Menos 2 ao quadrado é 4. 4 igual a 4. Só que no caso do n igual a 0, não convém. Não convém por quê? Lembrem-se, n tem que ser maior ou igual a 3. 0 não vale. Você não vai ter um polígono com 0 lados, obviamente. Mas n igual a 4 pode. E aí o que acontece? Nós encontramos o valor de n para essa equação logarítmica, n igual a 4. Só que o que ele fala lá na alternativa? Ele fala que essa expressão aqui, ela é válida para todo n, Não, ela não é válida para todo n. Ela é válida para um n apenas. Qual n? n igual a 4. Por exemplo, se você substituir aqui por 3, vai ficar o quê? 3 menos 2, 1. 1 ao quadrado dá 1. 1 não é igual a 4. Então não dá. Se você substituir n, por exemplo, por 5. 5 menos 2, 3. 3 ao quadrado, 9. 9 igual a 4. Não cabe. Então, não é para todo n que essa expressão vale. Ela só vale para um valor de n, que é 4. Então, isso aqui não cabe. Agora, vamos ver se cabe para o outro. Se não couber para o outro, então essa expressão aqui, essa alternativa é falsa. Então, vamos ver. Só que aqui o espaço já está bastante restrito. Então, permitam-me, eu vou continuar a analisar a alternativa B aqui em cima. E na alternativa B, o restante fala que g de 10 é igual a 2 vezes f de 10. Vamos lá, g de 10 é igual a 2 vezes f de 10. Bem, aqui, pessoal, basta substituir aqui em g de 10, em g de n, 10, n igual a 10, aqui. E em f de n, substituir n igual a 10, ou seja, substituir aqui. Então, vamos substituir. Simples assim. Bem, g de 10 vai ser quanto, então? Se é 360 sobre n, será 360 dividido por 10. E aqui, no caso, vai ser 2 vezes quem? 2 vezes 180 vezes n. Quem é n? n é 10. 10 menos 2. Sobre 10. Tudo bem? Bem, como você já sabe, o 360 aqui eu posso simplificar com 180. Isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 2. Esse 10 aqui também pode sumir com esse 10. Certo? Então, o que vai dar aqui no final das contas? E esse 2 aqui que sobrou também eu posso simplificar com esse 2. Certo? No final das contas, o que vai dar aqui? Aqui sobrou 1. E aqui sobrou quanto? 10 menos 2, 8. Então, o resultado que deu aqui foi 1 igual a 8. Conclusão. Que essa expressão aqui, g de 10 igual a... dizer que g de 10 é igual a 2 vezes f de 10 é falsa. Por quê? Porque deu um absurdo, aí 1 igual a 8. Ou seja, na alternativa C, você tem dois absurdos. Né? Você tem duas coisas que não batem. Isso aqui não é para todo n. E esse g de 10 não é igual a 2 vezes f de 10. Ou seja, as duas estão erradas. Ou seja, a letra C, desculpe, é incorreta. Certo? Então vamos agora à alternativa D. Alternativa D. Ele diz o seguinte: f, ou seja, f de n no caso, é injetora e seno de f de n mais g de n é igual a 0. Então você tem que analisar primeiro essa, para depois analisar essa. Então vamos ver se f é injetora. Bem, o que é uma função injetora? Uma função injetora, ela é o quê? Quando quaisquer elementos distintos no domínio, aqui no domínio, correspondem a imagens distintas. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar, como ele falou de f de n, então vamos analisar apenas f de n. Nós sabemos que f de n é igual a 180 vezes n menos 2 sobre n. Então vamos analisar primeiro para n igual a 1. Para n igual a 3, que é o mínimo, né? N tem que ser maior ou igual a 3. N igual a 3. Então para f de 3
nós teremos 180 vezes 3 menos 2 sobre 3. Se você fizer essa conta aqui, você verá que f de 3 será igual a 60. Ok, 60. Okay. Como 60 é um número positivo, sendo um número, porque veja bem, f de n representa um ângulo interno. E o ângulo interno pode ter essa forma de 60 graus, com certeza. Bem, vamos agora a n igual a 4. N igual a 4, teremos f de 4, que será 180 vezes 4 menos 2 sobre 4. Se você fizer essas contas, você vai ver que f de 4 será igual a 90. Sim, isso aqui pode ser um ângulo interno de um polígono regular. Isso aqui é um ângulo interno, sabe de quem isso aqui? Um polígono regular? Isso aqui é um ângulo interno de um quadrado. Esse daqui é um ângulo interno, sabe de quem? De um triângulo equilátero. Ou seja, se você pega o n igual a 3, que é para o triângulo equilátero, você vai ter um ângulo interno, que é 60 graus. Se você pegar f de 4, que representa o quadrado, você vai ter um ângulo interno igual a 90, então está batendo. Então vamos agora a n igual a 5 para terminar, que é um pentágono. F de 5 será igual a 180 vezes 5 menos 2 sobre 5. Bem, se você fizer essa conta aqui, você terá f de 5 igual a 108. Ou seja, significa que para o pentágono regular, o seu ângulo interno será 108 graus. E realmente é 108 graus. Ou seja, essa expressão aqui, ela será sempre injetora. Por quê? Essa função sempre será injetora. Por quê? Porque qualquer elemento distinto de n, seja 3, 4, 5, você terá sempre o quê? Imagem distinta. Ou seja, para 3 você vai ter imagem de 60, para 4 você vai ter imagem de 90, para 5 você terá imagem de 108, ou seja, imagens distintas. Ou seja, sim, f de n é injetora. Então, essa aqui está correta. Vamos analisar agora essa aqui. Essa daqui, continuando a letra D, é que o seno, vou até colocar um pouco para cá, que o seno de f de n mais g de n é igual a quanto que ele falou aqui? Igual a 0. Pessoal, vamos lá. Quem é f de n? F de n é a 1. É a I, ou seja, é o ângulo interno. Quem é g de n? É o AE, o ângulo externo. Se você tem um polígono regular, se todos os ângulos internos são iguais, consequentemente, os ângulos externos também serão iguais. Isso significa o seguinte, mais do que nunca, que o ângulo interno mais o ângulo interno, se você fizer a soma, ele dará o quê? 180 graus. É só você fazer uma revisãozinha aqui, ó. Vou fazer aqui um pequeno esboço de um polígono regular qualquer. Vamos supor que isso aqui seja um lado de um polígono regular qualquer. Vou prolongar este lado aqui, ó. Prolonguei este lado. Este ângulo aqui, vocês vão me concordar que é o quê? O ângulo interno deste polígono. Consequentemente, esse daqui será o quê? Será o ângulo externo. Observem que os ângulos interno e externo são suplementares, ou seja, formam um ângulo de 180 graus, também chamado de ângulo de meia volta ou ângulo raso. Ou seja, conclusão, o ângulo interno mais o ângulo externo, que é a soma dessas expressões, é igual ao seno de 180 graus. E o seno de 180 graus da trigonometria, você sabe, é igual a 0. Opa! Então, essa expressão aqui é correta. Realmente, o seno de Fn mais Gn é igual a 0. Conclusão, se esse aqui está certo e esse aqui está certo, significa que a resposta certa é a letra D. Perfeito? É a letra D. Tudo bem? Então, não precisaríamos nem raciocinar em cima da letra E. Mas, para coroarmos o exercício, vamos fazer isso. Mas já sabemos que é a letra D. Então, vamos ver aqui a letra E. Letra E, para finalizar com chave de ouro. Letra E diz o seguinte, que G composta com F de N está sempre definida. Será? Será que G composta com F de N está sempre definida? Vamos lá. Desculpem. Vamos aqui então fazer como? Vamos substituir, vamos usar o conhecimento sobre função composta nessas funções. Bem, isso daqui é a mesma coisa que isso aqui. Vocês já viram no outro vídeo aqui. G composta com f de n é o seguinte, é você pegar a função g e
Dentro dela você coloca quem? Você coloca f de n. Se você substituir aqui os valores de g de n aqui, nós teremos 360 sobre 180 vezes n menos 2 sobre n. Isso aqui será igual a 2n sobre n menos 2. Certo? O que eu fiz aqui? Eu simplesmente fiz a composta de uma com a outra. Né? Eu tinha aqui, por exemplo, g de n é 360 sobre n. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir em n aqui embaixo, do 360 sobre n, vou substituir f de n. Quando você substitui, você resulta nisso aqui. Certo? Então, vamos ver se essa composta é sempre válida. Certo? Como? Substituindo n aqui por 3, por 4, por 5. Vamos lá. Para n igual a 3, o que nós teremos aqui? Teremos g de f de 3, que vai ficar o quê? Vai ficar 2 vezes 3 sobre 3 menos 2. Isso aqui será igual ao quê? A 6. Isso aqui pode, porque 6 pertence ao domínio que é dos números reais. Perfeito? Então, para 3 vale. Vamos agora para n igual a 4. Vai ficar g de f de 4, que é igual a 2 vezes 4 sobre 4 menos 2. Isso aqui vai ficar igual a 4. 4 pertence ao domínio que é dos números naturais. Então, para 4 vale. Agora, vamos ver para 5. N igual a 5. N igual a 5 será g de f de 5. G de f de 5 será o seguinte. Será 2 vezes 5 sobre 5 menos 2. Isso aqui será igual a 10 terços. Opa, 10 terços não é um número natural. Logo, esse resultado aqui de g de f de 5 não pertence ao domínio. Conclusão que você tira disso. Nem sempre g composta com f de n vai caber no domínio da função, porque o domínio, como vocês sabem, n pertence aos naturais e 10 sobre 3 não pertence aos naturais. Logo, a alternativa E está incorreta. E daí, conforme nós vimos, a alternativa correta é a letra D, de determinante. Tá bom, pessoal? Então é isso. Essa era a questão, né? Resumidamente, essa sequência aqui, analisando cada uma das alternativas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dela. Ela foi um pouco longa, porque ela teve uma análise um pouco mais profunda. Mas espero que tenham gostado, que vocês tenham realmente aproveitado e agregado algum conhecimento acerca de domínio de uma função e de outros assuntos aqui que foram periféricos na questão. Certo? Grande abraço, fique com Deus. Tchau.